Fala galera que assiste meu canal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Roda a vinheta. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma força elétrica chamada, que é estudada na Lei de Coulomb, que é homenagem ao físico que fez essas descobertas de interação entre cargas elétricas. Então, Coulomb se chamava, na verdade, Charles Augustin Coulomb. Ele era francês e depois das descobertas do comportamento de cargas elétricas, que foi atribuído positivo e negativo, né, cargas positivas e cargas negativas, então foi possível fazer um estudo sobre a interação desses tipos de cargas, né? E então Coulomb propôs uma equação matemática que previa o comportamento das forças elétricas dependendo do tipo de carga, né? Então aqui nós temos duas cargas elétricas pontuais ou pontiformes, que são corpos eletrizados, como nós vimos nas aulas anteriores, e elas são de dimensões pequenas, né? Pequenas dimensões. Então, lembrando que para a lei de Coulomb, né, para a força estudada aqui, nós vamos atribuir uma carga 1 e uma carga 2. Tá? Nós só podemos calcular a força entre duas cargas. Se tiver interação de mais cargas, a gente vai ter que fazer de par em par para poder saber então a força resultante. Lembrando como era lá no primeiro ano, né? Força mecânica, e aqui a gente está transportando para força elétrica. Então, basicamente, a gente sabe que cargas de sinais iguais elas se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Tá? A força elétrica ela prevê isso também. Elas vão se atrair com uma certa intensidade e elas vão se repelir também com uma certa intensidade. E do que vai depender essa força? Bem aqui nós temos, deixa eu achar aqui meu pincel, está aqui. Nós temos aqui a equação da força elétrica. Essa força de atração ou repulsão, ela vai depender da quantidade de cargas, que aqui eu vou chamar de Qzão, e uma outra carga chamando Qzinho, como nós podemos ver aqui nesse desenho. Aqui as duas cargas nesse exemplo são positivas. Então, positiva, positiva, elas vão se repelir com uma determinada força. Tá? A força de repulsão para esse lado vai ter a mesma intensidade, mas com sentido contrário também para este lado. Tá? Então, essa força ela vai depender da distância que estão as cargas, tá? E o meio onde elas estão inseridas. No caso, esse meio, nós vamos ser apresentado esse K0, que na verdade tem o nome de é chamada de constante eletrostática. Tá? No vácuo, ela vai ter esse valor, tá? 9 vezes 10 elevado a nona. Em outros meios, ela vai ter sempre valores menores, tá? Porque nós vamos ter uma constante reduzida pelo material que está presente no meio. Então, esse é o valor do vácuo, então esse é o maior valor que nós vamos encontrar na natureza. Tá? Se um problema exigir um outro meio, ele com certeza vai inserir o valor que deve ser utilizado, então a gente não se preocupa em decorar os valores de K0. Né? Desculpa, K0 é do vácuo, mas sim os valores de K. Ok? E aqui esse outro desenho também é a mesma situação, só que agora com cargas opostas. Porque esse desenho aqui em cima, ele vale tanto para sinais positivos, né? Aqui carga positiva, aqui carga positiva. E o Qzão e o Qzinho é só para identificar que são cargas diferentes, não tem mesmo valor, vamos assim dizer. E poderia ser também aqui cargas negativas, né? Ela vai ter o mesmo comportamento, elas vão se repelir. Agora, quando são cargas diferentes, de sinais diferentes, positivo e negativo, então ela vai ter esse comportamento de atração. E essa força de atração também vai ser determinada pela lei de Coulomb. Ok?
Então ela vai depender do Qzão, Qzinho, ela vai depender da distância ao quadrado, tá? E vai depender do meio que ela está presente. Muito bem. Então, dito isso, vamos falar um exemplo rápido, só para a gente encerrar a nossa aula. Tá? Então, aqui nós temos a situação de duas pequenas esferas iguais. Tá? E elas são eletrizadas também com a mesma carga, ou seja, ela tem o mesmo tamanho e elas têm a mesma quantidade de carga. Tá? Então, se ela tem as mesmas cargas, então a gente já supõe o seguinte, ou elas são positivas ou elas são negativas, tá? Mesma carga, ou positiva ou negativa, não sabemos ainda. Então, essas duas cargas iguais situam-se a uma distância de 50 centímetros no vácuo. Então, essa é uma informação que é nos dada no problema. No vácuo, tá? Então, já temos uma outra informação que quer dizer que nós vamos usar esse K0 aqui, ok? Naquela equação que nós vimos ainda há pouco, que é essa aqui que nós vamos já ver. Então, citou uma situação de 50 centímetros no vácuo e repele-se com força de densidade de 1,44 vezes 10 elevado a 1 newton, tá? Eu esqueci de falar ainda há pouco, mas como é força, e a gente estudou lá no primeiro ano, toda força ela tem a unidade em newton, ok? E a constante eletrostática que nós vimos aqui do vácuo. Aí o que ele pede? Determine a carga Q, a carga Q dessas esferas. Ou seja, a gente sabe que lá na equação, está aqui a equação, nós temos Q1 e Q2, ou Qzão e Qzinho, tanto faz, é a mesma coisa. Tá? Então, ele quer saber o valor de uma dessas cargas, que na verdade, se achar de uma, é igual a outra. Né? Então, vamos à resolução. Temos a distância D, 50 centímetros. Opa, temos um problema aqui de conversão de unidade. Como a gente vai achar como a força está em Newton e as cargas, a constante eletrostática estão nas unidades do SI, pode ver aqui, ó, metro, coulomb. Então a gente precisa trabalhar com todas as unidades no SI. No caso, a unidade de distância aqui está em centímetros. Nós não podemos usar essa distância. Tá? Nós temos que transformar ela para metros. Então, a gente converte aqui. 50 centímetros equivale exatamente a 0,5 metros. Agora sim, esse valor nós podemos usar. E a força é 1,44 vezes 10 a menos 1 newton. Tá? E vamos aplicar a lei de Coulomb. Então, aqui nós temos o K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, esse K é o nosso K0. E a gente pode multiplicar Q1 com Q2 e vai ficar Q ao quadrado. Por quê? Porque é a mesma carga. Tá? A gente leu ali no enunciado que é a mesma carga elétrica. Ou seja, se eu tenho 2 vezes 2, isso daqui vai dar a mesma coisa que 2 ao quadrado. Concordam comigo? E qualquer outro número que for repetido, 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado, 4 vezes 4, 4 ao quadrado. Então é exatamente isso que ele fez aqui. Como eu sei que esse número é igual a esse número, então eu vou colocar um Q qualquer, poderia ser 1, poderia ser 2, né? É o mesmo valor. Então vai ficar Q ao quadrado. Tá? E a distância ao quadrado aqui. Qual é o nosso objetivo aqui? Eu quero saber o valor de Q. Ele já falou aqui. Ó. Então, esse Q aqui eu vou isolar ele. Tá? Então, o que nós temos aqui? A força está de um lado da igualdade e nós temos esse membro do outro lado. Então, se eu pegar esse D ao quadrado, que está dividindo o Q e passar para cá, ele vai passar multiplicando, vamos assim dizer. E esse K0 que está multiplicando, se ele passar para cá, ele vai passar dividindo. Então, é exatamente isso que aconteceu aqui. Ó. O D estava dividindo, passou multiplicando o F. O K0 estava multiplicando, passou dividindo o F. Ok? Daí, vamos agora então substituir os valores. Tá? A força nós já temos o valor aqui. A distância é 0,5. Tá?
só que ao quadrado, então 0,5 ao quadrado já vai estar aqui o nosso valor de 0,25 e o nosso K0 que é 9 vezes 10 elevado à nona. Tá? Então, fazendo essa operação matemática aqui, nós vamos descobrir que nós temos aqui Q ao quadrado igual a 4 vezes 10 elevado a menos 12. Tá? Isso aqui já é a resposta? Ainda não, porque nós temos aqui um Q ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Esse quadrado eu vou eliminar daqui e vou passar a raiz do outro lado. Né? Então, quando eu tirar a raiz quadrada disso daqui, aí então eu vou ter o valor. Tá? A resposta já poderia morrer bem aqui. Ó. Tá? Então, nós temos que a carga de cada uma das esferas iguais equivale a 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Tá? Então, essa aqui é a resposta final. Mas aí, no nosso exemplo, ele pegou esse 10 elevado a menos 6 e transformou no indicador de múltiplo, tá? Que isso aqui se chama microcoulomb. Tá? Então, esse é um mzinho, na verdade, um mzinho grego, que se chama mi, e ele equivale exatamente a 16 ou a 10 elevado a menos 6. Tá? E aqui em diante ele só faz uma constatação. Tá? Que essa carga, como a gente não está indicando, como a gente falou aqui no início, ela pode ser positiva, positiva, ou pode ser negativa, negativa. Então, o que ela constatou aqui no final? Que como a gente achou um valor positivo, e a gente não tem como saber se é negativo também, porque a nossa equação aqui, ó, a equação de Coulomb, ela tem módulo, né? O que quer dizer o módulo? Quer dizer que qualquer número que tiver aqui dentro, a gente só vai saber o valor absoluto dele. Se ele é negativo, ele acaba se tornando positivo. Tá? E se ele é positivo, continua sendo positivo. Então, todo número dentro do módulo que tem um sinal negativo, ele acaba se tornando positivo. Então, por causa disso, a gente não sabe se é uma carga negativa ou se é uma carga positiva. A gente só sabe o comportamento dela. Então, essa carga ela pode ser tanto positiva como negativa. E aqui está a indicação de uma forma diferente do mesmo valor. Ok? Então, gente, a aula de hoje era essa. Espero que todos tenham gostado. Esses aqui são meus contatos. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tanto pelo número de WhatsApp, nós temos o nosso grupo lá, ou podem, se quiserem, enviar um e-mail. Só para finalizar nossa aula, fiquem todos em casa. Se saírem, usem máscara e quando voltar para casa, lavem as mãos. Um abraço a todos.